Muito bem, nação, vamos para as informações do Flamengo aqui no nosso canal. O Flamengo está escalado para a partida contra o Maringá. Tem tudo sobre a volta do técnico Jorge Jesus, que inclusive toda a nação, toda a torcida do Flamengo está clamando a diretoria do Flamengo pela volta do técnico Jorge Jesus, inclusive aqui até nas redes sociais, inclusive no nosso canal. Nós estamos fazendo uma mobilização para que o Jorge Jesus seja contratado e repatriado aí para o Flamengo. Então, por isso, você aprova a contratação do técnico Jorge Jesus? Deixa o seu like no vídeo, vai nos comentários e escreva: eu quero Jorge Jesus no Flamengo. Você aceitaria esperar o Jorge Jesus, que inclusive vazou o áudio do Jorge Jesus dizendo para a diretoria do Flamengo para esperá-lo? Você aprovaria esperar mais um mês por Jorge Jesus? Escreva aí nos comentários, deixe a sua opinião para que a diretoria possa entender que o torcedor tem voz e que nós queremos a volta de Jorge Jesus, tá certo? Crédito desse vídeo, o canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Pois é, né, Mari? É impressionante assim, não para, é um círculo vicioso mesmo, sempre Jorge Jesus, por isso que a gente sempre fala do fantasma do Jorge Jesus, talvez só ele próprio possa acabar com esse fantasma para o bem ou para o mal. Então o Flamengo está indo nessa toada mesmo, tentando trazer esse fantasma para afastar ele próprio. É a busca do Flamengo nesse momento em torno do Jorge Jesus. A gente até esquece, tem um jogo contra o Maringá hoje, ou 20 horas, Copa do Brasil, fora de casa. Quem vai comandar é o Mário Jorge, treinador da equipe Sub-20. E o Flamengo vai dar alguns jogos aí para o Mário Jorge, tentando esticar a corda, analisar como vai se comportar a equipe sob o comando do Mário Jorge e se é possível o Mário Jorge comandar e ao mesmo tempo tentar convencer o Jorge Jesus a vir de repente mais daqui a pouquinho, ou então se dá para esperar mesmo o treinador até o fim do vínculo, o treinador português, o Jorge Jesus, até o fim do vínculo dele com o Fenerbahçe lá na Turquia, que deve ser ali o fim de maio e talvez um pouquinho no início de junho, por conta de jogos adiados, teve questão de terremoto lá e tudo mais, tem a Copa da Turquia também. Então o Flamengo vai analisando caso a caso, mas aí fica naquela questão, que é também ter um compromisso com o Jorge Jesus de que ele iria assumir a equipe logo depois de terminar o contrato com o Fenerbahçe. Não adianta esperar e o Jorge Jesus depois, não, eu mudei de ideia e realmente não vou querer assumir o Flamengo. Bom, diante disso, houve um áudio vazado, digamos, vazado por Jorge Jesus, enfim, quem quer que seja, que circulou nas redes sociais ontem à noite, o Jorge Jesus comentando essas conversas com o Flamengo e também questões financeiras e esse pedido de espera dele para o término de vínculo dele com o Fenerbahçe. Uma estratégia também, um jogo de xadrez, ele deixa bem claro questões financeiras, pede para o Flamengo esperá-lo, enfim, deixa bem claro também que não quer ter nenhum desgaste com a torcida do Flamengo. Se ele não vier, não foi por questões financeiras, o Flamengo poderia esperá-lo. Coloca assim também uma pressão na diretoria do Flamengo, que vai analisar, como eu disse, cogita assim esperar o Jorge Jesus. E aí, lembrando, são 13 jogos a partir de hoje, 13 jogos até o fim de maio. São 2 da Copa do Brasil, 3 da Libertadores e 8 rodadas do Campeonato Brasileiro, que se inicia no domingo. É muita coisa, né não, Bruno, Mari? E o JJ alimenta, né? É áudio que vaza, é entrevista que vaza, é declaração que escapa e ele vai alimentando aí esse Eu sou muito ingênua, Eugênio. Eu sou ingênua, Eugênio, de falar em áudio vazado. O Mari, porque essa é uma estratégia de comunicação que tem sido usada muito, não só no futebol, tá? Em outros segmentos da sociedade também, né? Você não pode falar certa coisa, não pode assumir publicamente o discurso oficial disso, né? Porque pode, de repente... Se bem que ele próprio falou mais ou menos sobre isso numa coletiva, a gente viu, né? Sim. Mas aí tem a questão do Flamengo e tal. E aí você... Porque hoje esse tipo de áudio, ninguém grava achando que vai ficar ali guardado a 7 chaves. Sempre tem alguém que compartilha com alguém, o outro compartilha com o outro, outro compartilha com o outro. Ó, mandou pra mim, mas não manda pra ninguém, tá? E assim foi, né? Assim chegou no Sport Center. Entre nós, ok? Porque, assim, o público, no final das contas, que ouve o áudio, ele ouve o áudio e ele tende a dar mais credibilidade a um áudio que é uma coisa pessoal ali, do que uma nota oficial escrita, entendeu? Sim. Então, são estratégias modernas de comunicação que muita gente usa. Eu agora...
Não tô condenando ninguém por usar isso, porque é recorrente, é o tempo inteiro. Agora, o problema continua sendo o mesmo, o cerne da questão continua o mesmo, que é espera ou não espera. Vamos acreditar que sim, foi uma estratégia de comunicação, e se foi uma estratégia de comunicação, tem tem uma sequência, né? Se é uma estratégia, como ele quer ser percebido após a exibição do áudio? Ele quer ser percebido como alguém muito simpático ao Flamengo, Sim. que é alguém que não está pedindo mundos e fundos para voltar para o Flamengo, que não é essa a questão. A questão é, o Flamengo quer que ele volte agora, e agora não dá. Eu preciso, inclusive, conversar com o presidente. Foi falado isso. Ou seja, ele olha para a torcida do Flamengo e fala, tô nessa. Me espera um mês aí. Me espera. Eu quero. Então, parte ainda para um outro desdobramento. Eu acho justo que a diretoria do Flamengo faça uma outra opção, mas antes do Jorge Jesus, porque tem todos os jogos que o Pedro falou, tem o tempo e tal. Mas, entenda, se ele já foi percebido uma vez, ele pode fazer outros áudios. E ele nem precisa fazer outros áudios. Porque o áudio que ele já fez, já faz com que o torcedor espere por ele. Então, por isso e por outros motivos, eu acho, esse casamento vai ter que ser reatado, gente. Não, eu e o Bruno, a gente estava conversando em off. Senão vai ser um inferno para quem ficar. A gente estava conversando em off ali, né? Porque ontem, essa semana, eu falei, não sei se eu espero, muita coisa e tal. E você tinha falado de esperar. Aí o Bruno hoje me refez a pergunta, né, Bruno? Eu falei, cara, às vezes é bom esperar e pronto, sabe? É isso, é mais pelo... paz. Eu espero. Espera, volta, resolve essa história e pronto. Eu acho que ele só porque tá pro torcedor, para todo mundo. Faltando a opinião, né? Assim, eu acho que os dois nomes, falamos sobre isso ontem, são muito bons. Sampaoli e são Jesus. bem melhores. Podem transformar o cenário demais. O cenário do Vitor Pereira ficou assim, ninguém aguenta mais isso aqui e tal, resolve. O cenário com o Sampaoli é um cenário de esperança, porque ele é muito bom, ele faz os treinos, ele convence os jogadores. Mas o dia a dia dele, cara, isso ainda não teve nem o primeiro dia, eu não vou falar do dia a dia, deixa ele chegar. Sim. No dia a dia ele pode ter mudado, não sei. Mas aí isso implica numa outra questão, que é pensar na temporada do Flamengo. Então esse é um ponto para mim, mas conclui, Eugênio. Não, olha só o estrago que faz uma decisão equivocada, que foi a decisão equivocada de trocar o Dorival Júnior pelo Vitor Pereira lá atrás. Já são 4 títulos. O Flamengo já perdeu 4 títulos. Né? E aí ele tem pela frente Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Né? Um técnico que chega com 12 rodadas de Campeonato Brasileiro, isso já é um quarto da competição, mais ou menos? Perto disso. Mais ou menos isso, um quarto da competição. Coloca 8, 40. Né? São 8 rodadas do Brasileiro, 8. Não, eu estava vendo no 360, 12 rodadas. Não, são 13 jogos no total, do Brasileiro 8. Não é isso, Pedro? Isso. Até o fim de maio, contando o contrato do Jorge Jesus, que iria até o fim de maio, são 8 do Brasileiro, 3 da Libertadores e esses 2 jogos com o Maringá pela Copa do Brasil. A Copa do Brasil pode ser que tenha mais jogos, né? O Flamengo vai começar a jogar hoje, mas quando você deixa sem técnico o time, sem técnico. Com todo respeito ao Mário Jorge, ele é um técnico interino do Sub-20 ali, que não imagino que esteja pronto para dirigir a dificuldade que é dirigir o peso do time como o Flamengo. Aí ele já perdeu um jogo na Libertadores, tem mais 3. Quando Jesus voltar, sobrarão 2 na fase de grupos. E se os resultados não forem bons nesses 3 jogos agora? E se ele começa tropeçando no Campeonato Brasileiro? Ano passado, o Dorival chegou, o Flamengo era 14º colocado no Brasileiro, que a gente sabe que vai ser um campeonato muito disputado. Se o time não der boas respostas até lá, ele colocará em risco, e poderá até ser eliminado da Copa do Brasil até lá. Sim. Ele colocará em risco todo o resto da temporada. Essa é a grande questão para não Pedro Henrique Torre, mas para a direção do Flamengo responder. Obrigado, viu, Pedro? Valeu, gente. É o que o Flamengo está pensando exatamente, é isso aí. Quanto ele pode esperar, esticar a corda ao máximo e que compromisso o Jorge Jesus pode assumir também. De fato, vai vir
firma um compromisso que viria ao fim do contrato. Então é tudo isso que está na mesa, o Flamengo está raciocinando nesse sentido aí. Um abraço. E outra, ele chegando não é apertar o botão e sair ganhando todo mundo. Claro, Não, tá? tem que treinar, tudo. Até tinha que conhecer um elenco. Então, mas talvez hoje seja um dia importante. Pra dar tranquilidade, assim. Ah, não, é claro. ilusório, mas vai que o Flamengo joga muito bem, 5-0, não sei o quê, todo mundo se Calma, encontra. dá pra ir levando. Aí os caras... É. Como é que é? Dá pra ir Dá pra ir levando. Mas Sim, é. perigoso também. Então tá aí, nação, essas foram as informações do Mengão. Deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.